Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que ultrapassa todo entendimento, aquela que supera toda sabedoria humana, que ela possa habitar em cada coração, amém? Amados, vamos ao estudo da palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. A palavra nos fala acerca de Naamã. É uma palavra que é pregada costumeiramente, que costumeiramente nós lemos, né, e vemos Deus falando através do comportamento daquele homem. Mas hoje o Senhor ele nos exorta a estar olhando essa palavra por outro ângulo. Essa palavra tem ardido no meu coração durante esses dias. O Senhor tem falado ao meu coração acerca desta palavra. A palavra ela fala de Naamã, chefe do exército da Síria. Eis que Naamã era um homem de alta patente. Eis que o Senhor, através de Naamã, livrou o exército da Síria e ali, sabe, Deus já mostrou cuidado para com Naamã. Às vezes, amado, você não sabe o porquê que você está tendo um livramento, o porquê que as coisas estão acontecendo sem que você sequer seja grato para agradecer. Às vezes você não consegue reconhecer nos mínimos detalhes o cuidado de Deus. Porque Deus, ele não cuida de você somente quando ele faz grandes obras, quando ele faz grandes coisas, quando ele opera grandes milagres na sua vida. Porque Naamã recebeu um grande milagre, que foi a cura que Deus deu a ele. Mas o maior milagre que Naamã recebeu não foi a cura. Foi ter dentro da casa dele uma menina que foi levada ali da terra de Israel como escrava para trabalhar em sua casa. Porque essa menina, ela foi estar ali naquela casa, ali como despojo de guerra. Foi ajudar a esposa de Naamã. E ela vendo aquilo, sabe, porque Naamã ele era um homem de alta patente, ele era chefe do exército, e Naamã ele era um homem de conceito com o rei. Mas a Bíblia diz que Naamã tinha um problema. Naamã ele era leproso. E aquela menina vendo a situação ali do seu senhor, ela tendo sido levada como escrava para aquela casa, ela poderia nutrir dentro de si ali uma certa ira, uma certa tristeza, uma certa vontade de não ajudar. Mas, amado, aquele que tem a Cristo, ainda que as pessoas se levantem contra ela sabe que a luta dela não é contra a carne, não é contra a sangue. Ela sabe que a luta dela é espiritual. Aquela menina estava ali como escrava e ela observando tudo aquilo que Naamã vivia, porque debaixo das suas vestes lindas, das suas vestes caras, havia um corpo leproso. Amados, nós temos que avaliar, nos autoavaliar todos os dias para saber qual a lepra que nós carregamos debaixo da nossa pele, debaixo do nosso físico, debaixo das nossas roupas. Sabe por quê? Porque Naamã ele escondia a lepra. Ele escondia a lepra das pessoas, mas jamais ele pôde esconder essa lepra de Deus. Aquela menina, ela talvez não entendesse no primeiro instante o porquê que ela foi levada como despojo de guerra para aquela casa. Talvez hoje você não entenda o porquê que Deus te levou a algum lugar. Talvez você não entenda o porquê que o Senhor te levou a alguma área da sua vida. Porquê que o Senhor te levou a algum ministério. O porquê que o Senhor te levou a algum emprego. Sabe por quê? Porque ali o Senhor quer te usar. E aquela menina, ela se colocou na brecha. Irmão, então se o Senhor te levou a uma opção de emprego, se o Senhor te levou, amado, a estar num lugar onde você
por escolha própria, não iria escolher estar. Saiba que o Senhor quer te usar ali e que o Senhor ele vai te exaltar na terra da sua aflição, assim como ele exaltou a José. Ou você acha que José, por um acaso, ele queria ter sido lançado na cisterna? José queria ter ido parar como escravo ali na casa do faraó, na casa de Potifar? Ou você acha que José queria, por um acaso, estava nos planos, nos sonhos de José, e está parando numa prisão? Não, amados. Ele foi para lá, porque lá o Senhor tinha obra, lá estava mistério do Senhor para com a vida dele. Assim, amado, não se preocupe com o lugar onde o Senhor te coloca, mas se preocupe em fazer o que o Senhor te coloca a fazer naquele lugar, em ser canal de bênção. Se preocupe em estar na brecha. Porque aquela menina estava na brecha. E foi ela então, e voltou-se a mulher de Naamã e disse a ela: ah, se o meu senhor tivesse na presença do profeta, eis que ele seria curado. Amados, é uma coisa tão incrível que imagina ali aquela menina passando por tudo que passou, tendo perdido ali família, perdido a sua pátria, está trabalhando numa casa como escrava, ainda se preocupar com a cura daquele que a escraviza. Talvez você não sabe, talvez ali você está num emprego onde o seu chefe muitas vezes exalta muitas pessoas, mas tenta te humilhar. E você não sabe por que você está lá. Mas saiba que a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Então, se o Senhor te levou naquele lugar, simplesmente dispõe-te, tem de bom ânimo, deixe o Senhor te usar, dê lugar ao Senhor e você verá a glória dele manifestar. Amados, aquela menina falou, a mulher de Naamã deu ouvidos e foi até Naamã falar o que a menina tinha dito. E eis que Naamã deu ouvidos àquilo que a sua mulher falou e foi até o rei, porque Naamã era íntimo do rei. E ali o rei pegou e falou: olha, eu vou escrever uma carta de próprio punho e você vai levar ao rei da cidade onde está o profeta, e esse rei, ele irá dar um jeito de prover a sua cura. Se Deus pode realmente te curar, esse rei vai dar um jeito de prover a sua cura. Então, lá se foi Naamã, levando consigo ouro, prata, vestes poderosas, né? Vestes caras, levando servos. E ali partiu para aquela cidade. E quando o rei recebeu aquela carta, falou: olha, quem sou eu? Por acaso eu sou Deus para curar? Amados, entenda uma coisa. Você não é Deus para curar, assim como aquele rei não era Deus para curar. Eu não sou Deus para curar, mas o Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, para fazer acontecer aquilo que Ele quer. Então, não tema, não diga que você não passa de uma criança, que você não sabe falar, ou que você não tem estrutura para fazer, porque o Senhor, Ele não chama os capacitados, Ele capacita aquele a quem Ele chama. Apenas dispõe-te, tem de bom ânimo, dispõe-te. Aquele rei não se dispôs, porém, ali havia um profeta. E o profeta, ele se colocou diante e falou, simplesmente, Eliseu apareceu ali e falou: olha, fala com ele para ele ter comigo. E Naamã partiu e foi ao encontro do profeta. E se a gente for analisar, a direção que a menina deu foi: se o meu Senhor estivesse na presença do profeta, ele seria curado. Ela não disse que se o meu Senhor estivesse na presença do rei.
Ela disse se ele estivesse na presença do profeta, porque ela sabe que ainda nos dias de hoje o Senhor usa os profetas que ele deixou sobre a terra. Profeta esses, amado, que se eu der lugar, se você der lugar, pode sermos eu e pode ser você. Então dispõe-te, dê brecha, esteja na brecha e deixe Deus te usar. Então ali, quando Naamã foi ao encontro de Eliseu, ele achou que ele ia ser recebido com pompas. Porém, Eliseu nem sequer apareceu para ele. Mandou o seu servo falar. Fala com ele para descer até o rio e mergulhar por 7 vezes. Naamã ali se indignou. Poxa, eu saí da minha cidade, eu vim a mando do rei com carta de um rei para o outro rei, e agora esse homem não quer me atender. Ele manda um servo me atender. Por um acaso não há rio melhor? Questiona Naamã. Amado, as coisas de Deus não são questionáveis, elas não são para ser entendidas, elas têm que ser obedecidas. Não se esquece que o alfabeto de Deus é diferente. O alfabeto aqui do Brasil, o nosso alfabeto, ele tem 23 letras comuns, mais 3 que raramente são usadas, mas são usadas. São 26 letras. Mas o alfabeto do Senhor, ele tem as seguintes letras: O, B, D, C. São 4 letras. O, B, D, C. E se você vive o alfabeto de Deus, certamente você está no lugar certo, na hora certa, e tudo que o Senhor tem para a sua vida se cumprirá. Eis que Naamã questionou, e um servo veio a ele, um servo de Naamã veio a ele e disse: Senhor, se por um acaso o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, o Senhor não faria? E Naamã falou: eu faria. Então por que, Senhor, que o Senhor questiona se ele te mandou fazer algo tão fácil? Naamã parou, pensou, falou assim: mas eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer para poder ter acesso a isso. Eu vou ter que expor a minha lepra, porque ele ia ter que tirar a roupa. E as pessoas iam saber que ele tinha lepra. Amados, é necessário que nós desçamos e arrancamos de nós a nossa capa que nos ali da onde nós nos escondemos. Dali da onde nós nos escondemos, ou melhor, tentamos esconder a nossa podridão. Naamã, ele usava uma capa para se esconder dessa podridão, da sua lepra. O que você tem usado para esconder da sua lepra? Para esconder a sua